Undercast. E no dia de hoje eu tenho a grande honra de falar com uma mulher que eu admiro muito, mas não sou o maior admirador dela, porque o maior admirador dela é ela mesma. Porque essa mulher, ela fala de muita coisa inteligente, interessante e coisas que eu comecei a ver de uma forma diferente o digital desde o momento que eu conheci ela. Por quê? O que todo mundo faz é praticar. E ela te ensina que antes da prática vem o planejamento. Com quem estou hoje? Estou com Alana Masson. Uou! É uma honra te receber aqui, falar um pouco imagina. mais com você. Eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo que você está sempre em movimento, e isso é interessante, né? Obrigada, Anderson. É uma honra para mim estar aqui. O Anderson Prudente, que é o meu mentor, está aqui hoje desse lado, sendo entrevistada por você. É uma honra. Muito obrigada pelo convite. É isso, eu que agradeço, né? Eu olhando suas redes sociais, eu vejo muito que uma frase que eu ouvi, não sei dizer de quem, mas é muito verdade nos dias de hoje. Porque assim, quem anda no dia de hoje, tá parado. Quem corre, que é o que você faz, tá andando. Exato. E quem tá parado, tá andando pra trás. Exatamente. Dá pra analisar isso? Total. Então assim, a gente anda. A gente nem corre, a gente anda. Porque o correr hoje é porque por muito tempo a gente ficou parado. Exatamente. A gente tá só recuperando o tempo perdido. Parou pra analisar isso já? E o digital é isso. Quando você corre, você anda. Porque as coisas estão em movimento todos os dias, toda hora. É muito rápido, de um dia pro outro você dorme, você acorda, tem algo novo já que surgiu no digital e você precisa trazer nesse planejamento e adaptar os seus negócios. Então, de fato, na internet, quem corre anda. Legal. Eu não sei se você pegou essa época, né? Eu não vou perguntar a sua idade aqui pra ser delicado. Sou jovem, Mas em né, 2006, 2007, quando eu fazia entrevista de emprego, tinha uma perguntinha que era assim: quem sou eu? Quem sou eu? Quem que é a Alana Masson? Esse quem sou eu, você sabe que é a base, né? Principalmente do digital. Hoje, principalmente que a gente fala sobre autenticidade. As pessoas que elas estão se posicionando hoje na internet é porque elas sabem quem sou eu. Quem é a Alana? A Alana é uma mulher muito sonhadora, muito maluca, que adora romper padrões, romper barreiras, que é apaixonada por liberdade. E eu falo que eu entrei no empreendedorismo porque a liberdade me guiou para isso. Então, eu sou uma mulher muito sonhadora, acredito muito nos meus sonhos, acredito muito no poder que o movimento coletivo tem. E é isso. Sou do mundo, sou adepta a voar e o digital me proporcionou isso, por isso que hoje eu tô aqui nesse cenário. Legal. Você falou sou do mundo, eu lembro uma pessoa que dizia assim: eu sou uma pessoa de Deus no mundo. É isso. Falava desse jeito. Eu não sei quem que é, mas é um jargão legal, né? Exatamente. Ela falava assim: eu sou uma pessoa de Deus no mundo. Exato. Fazendo tudo aquilo que Deus permite que eu faça, eu faço. Então não fala que eu sou inconveniente. A única coisa que eu tô fazendo é vivendo de forma consciente. Eu não lembro quem falava isso aí. E você sabe que quando eu legal falo assim pra que eu sou do mundo, é muito o motivo pelo qual fez com que eu empreendesse. Porque eu sempre achei É o ID também de Deus. Eu sempre achei um desperdício, Anderson, a gente perder a oportunidade de estar em ambientes, estar em outros locais, com outras culturas, enfim, por conta de um vínculo empregatício. Eu sempre achei, assim, pra mim não fazia o menor sentido. Eu perdi muitas oportunidades por não poder ir, porque eu tinha que bater um ponto. Não tinha liberdade de tempo ali, não tinha liberdade de... E eu falava, eu quero ser do mundo, eu quero, se hoje aparecer uma oportunidade pra mim em outro país, ou dentro do Brasil, mas em outro lugar, eu quero ir e poder trabalhar de onde eu estiver. E essa flexibilidade pra viajar, fazer... Então, assim, eu gosto disso. Do desfrute e do trabalho ao mesmo tempo, simultaneamente, e do trabalho pelo trabalho. Poder trabalhar em outras localidades, eu gosto muito de viajar fora, eu gosto de conhecer outras culturas. E sempre que eu viajava, era a título de férias, eu falava, não, eu quero poder ter isso como estilo de vida, sabe? Eu gosto disso, eu gosto de conhecer lugares, eu gosto de estar em ambiência. Isso é bacana, né? Ontem eu tive um bate-papo com o meu consultor de viagens, né? E ele que compra passagem, tudo pra mim. É uma agência, na verdade, né? Acaba sempre comprando com preço bom. E ele falou, só confirmando aqui suas passagens compradas. Eu falei, nossa! Não, é real, porque assim, eu faz 1 ano e meio que eu tô nessa jornada de viver palestrando no Brasil, né? Não é 1 ano e meio que eu palestro há muitos anos, mas 1 ano e meio que palestra aberta. E isso que você tá falando, assim, eu fiquei ouvindo agora, eu falei, cara, eu tô vivendo isso, mano. Não é sobre não trabalhar. Amanhã eu viajo pra Goiás, né? Vou palestrar em Anápolis, aí volto domingo, palestro domingo em Sorocaba, segunda em Sorocaba. Super bacana. Hoje a gente, né, na data dessa gravação, a gente tem uma palestra pra fazer junto hoje à noite, oficina de empresários. E isso é liberdade, né? A liberdade de comunicação. Já parou pra pensar nisso? Eu nunca falei essa palavra. Liberdade de comunicação. Poder falar aquilo que você quer.
Exato. Pra quem quer ouvir. E é onde te chamarem pra você estar. Sabe por quê? Porque o vínculo, quando você tem um vínculo empregatício, assim, por exemplo, CLT ou igual o serviço público, igual eu era, a gente limita a nossa comunicação. Porque se hoje... Não pode falar qualquer coisa. Não, e além disso, você não consegue estar nos locais. É isso. Se hoje aparecer uma oportunidade pra você ir colocar sua mensagem presencialmente num outro lugar, você alinha a sua agenda, você pega suas coisas e você vai. Você dá um jeito de ir. Sim. Se for presencial e, né, depende do que você esteja. Quando você não tem essa flexibilidade, isso não acontece. Então, de todas as liberdades que eu trabalho com eu sempre falo, né, 3 liberdades: a de propósito, a geográfica e a financeira. Legal. De todas, a que me guiou, assim, 100% foi a geográfica. Isso me incomodava muito. E é engraçado que a primeira vez que me despertou isso, eu era ainda servidora pública. Eu fui fazer uma viagem entre amigas. E as minhas amigas já trabalhavam em multinacionais que já tinha o ritmo de home office. O que no Brasil, isso antes da pandemia. O que no Brasil era muito pouco, né? Não tinha tanto. E aí eu vi a gente saindo, elas... a gente precisa entrar no Meet, vamos parar aqui num Starbucks. Aí elas abriam, trabalhavam 40 minutos, vai, bom, vida que segue. Eu, gente, mas que legal trabalhar assim. Como assim vocês trabalham assim? Usufruindo, desfrutando e trabalhando ao mesmo Colocar tempo. um fone de ouvido e resolver. Assim, não, rapidinho, a gente indo fazer algum passeio, elas aqui e tal, terminou, conversou com o cliente, tchau. Alinhou, tchau. E aí eu falava assim, caramba, que legal. E aí, quando eu decidi me desvincular do serviço público, eu falei, eu quero alguma coisa nesse sentido. Eu quero algo que não me prenda. Eu brinco que eu sou bicho solto, Anderson. Não me prende que eu... Sabe? Então, só de pensar que eu tô presa em algum... já não faz sentido. Por isso que o empreendedorismo digital... Eu não comecei no digital 100%, podendo trabalhar. Eu tinha loja, né? Então, eu tinha loja física. Então, além de servidora pública, você tinha uma loja no mesmo período? Porque nessa transição, eu fui começar a empreender no meu próprio negócio. E aí eu montei as lojas e fiquei um tempo ainda conciliando. E depois eu exonerei e fiquei só com as lojas. Então, ainda dependia de mim. Eu tinha que estar ali fisicamente. Então, eu entrei no empreendedorismo, aprendi o que eu precisava aprender. Mas mesmo assim te prendia, né? E na primeira oportunidade que eu tive, eu falei, bom, agora aprendi o que eu tinha que aprender, valeu a experiência, agora eu vou empreender 100% no digital. Então, tem vários empresários que são presos. São. Limitados ali, abrir sua loja, fechar sua loja, abrir sua empresa. Exato. Principalmente, assim, no início, né? Que a gente ainda não tem estrutura financeira para delegar. Então, a gente ainda tá naquela construção. Ele pode ter a liberdade financeira, mas não tem a liberdade geográfica. Exato. Esse empresário. No começo, na maior parte das vezes, sim. Porque, igual, eu era uma loja pequena, então eu não tinha condição de ficar pagando funcionário, de ficar delegando. Então, eu fazia tudo. Era eu empreendedora, né? Eu empreendedorismo. E aí, no começo é isso. Então, enquanto você não se estruturar e conseguir delegar as funções, montar um time pra poder, né, não ficar centralizado em você e você começar a flexibilizar, o começo é isso. Não dá pra gente romantizar. Dificilmente as pessoas começam no empreendedorismo já com um time, né? Assim, uau, nossa. Nada romântico, né? Total. Eu acho que você vive uma separação. Vamos falar falou romântico, a gente pensa em relacionamento amoroso, né? Quando você começa a empreender, você começa totalmente com a base... Hoje eu entendo isso, mas lá atrás eu não entendia. Eu me machucava muito, porque aquilo que você sonhava 3 meses depois não era o que ia acontecer. Exato. Né? E não você estava numa prisão geográfica, numa prisão financeira, porque quando você trabalha para uma empresa, todo mês você tem lá 10, 15, 20, 30 mil de salário, depende de quanto você ganha, 3 mil, 5 mil. É certo aquilo. Entende? E aí você pode não ter a geográfica, mas você tem a financeira. Depois que você começa, você não tem nem a geográfica e nem a financeira. De início não, até você ter um boom, até você ter um resultado. Exato. E aí você talvez acha que tá vivendo o propósito, mas o propósito, eu acredito muito assim que... E você falou de propósito, eu vou querer entender o que é liberdade de propósito, mas eu acredito que o propósito é fazer o que você quer. Mas muitas vezes o que você quer não é o que você precisa fazer. Então tem um choque ali de necessidades, né? Porque quando você decide, por exemplo, eu decidi viver meu propósito... Eu já tenho 3 filhos. E aí? Como que vive o propósito sendo que você tem 3 filhos? Você entendeu? Você tem seus compromissos. Você tem a sua vida. E aí? Você tem que dar uma modelada, né? Entendeu? É muito fácil falar isso quando você tem 20 anos, né? 20, 24. Mas e aí? Um empresário que já tá com 30, 40, 50 anos. Existe uma forma diferente dele pensar e encarar isso? Na verdade, assim, o empreendedor, eu sempre falo, ele já tem que ter na mentalidade que ele tem que pensar além. A pessoa que quer empreender e já quer iniciar nesse cenário achando que vai... Não. Então, se a pessoa hoje, com 40 anos, ela decide, quero sair de um vínculo e colocar em prática o meu propósito, quero ter liberdade financeira e geográfica, a pessoa já tem que ter uma mentalidade trabalhada de que, principalmente se ela tiver
precisar, né, construir essa rede de apoio e ser rede de apoio com filhos, família, tem que entender que o caminho vai ser um pouco mais longo. Sim, de fato. Eu não vou dizer pra você que não me favorece, né, ser solteira, não ter filhos. Então, de fato, porque acaba que eu fico livre pra poder atuar ali dentro do meu eu. Então, eu tô no momento pra mim. Então, de fato, facilita o processo. Mas eu acho que tudo vai muito também do teu vínculo, de quem é a tua rede de apoio, de quem comprou aquela briga com você, digamos assim, né? Quem comprou aquela missão. É só você. E é bem difícil. Geralmente, assim, a gente tem... O marido, muitas vezes, não apoia... Se o marido apoia a esposa, de graça a Deus. Se a esposa apoia o marido, de graça a Deus. Mas a maioria das vezes que eu peguei, não tem apoio. Mas é porque é isso, porque eles é a longo prazo. Com aquela renda ali todo mês. É a longo prazo. Então, a pessoa que não tem visão empreendedora, ela não consegue entender a pessoa que tem. Não consegue ver o além, né? Não consegue. Aí ela fica, não, mas para, isso aí é viagem, tá viajando. Porque ou a pessoa vibra na mesma frequência de entender o que é uma relação, uma construção de negócio, o que é empreender, ou a pessoa vai, de fato, e aí relacionamentos acabam, famílias são, né, enfim. Porque daí entra uma liberdade que você não citou, mas é a liberdade emocional, né? Sim. Uma coisa é você querer viver o propósito e a pessoa que tá do seu lado não apoia, porque daí é complicado. Exatamente. Os princípios é a pessoa manter o casamento, é decidir junto, né? Sim. E a partir do momento que você casa, você tem que decidir junto com a sua esposa e a esposa junto com o marido. É. Então, entre os conflitos, né? Você já deve Com ter sentido certeza. empreendedores, empresários que, nossa, mas em casa ninguém me apoia. E é por isso que eu falo, é você por você. Foca e vai. Só que é isso, quando tem família, a gente tem que flexibilizar. Porque não adianta também a pessoa, ou o cara ou a mulher falar, não, eu vou empreender e dane-se a minha família. Não, a pessoa tem que entender que tem uma família. Então, ela tem que entender que talvez o caminho dela vai ser um pouco mais longo, porque ela não vai conseguir se dedicar como uma pessoa que não tivesse essa rede de apoio pra ser rede de apoio, se dedicasse, entende? Então, assim, é entender que o processo vai ser um pouco mais, que ela vai ter que flexibilizar, trazer, adaptar. Ela vai ter que planejar, né? Total. Vai ter que planejar muito. Exatamente aquilo que você domina. Criar um planejamento para começar a crescer no digital, escalar. Exatamente. O que seria esse início, esse passo a passo? Como que você indicaria para aquele empresário que talvez ele já é empresário, tá no digital, mas não tem ainda algo assim expressivo, né? Resultado, como você teve nas suas lojas, você tem no dia atual. E aqui também é aquela pessoa que quer empreender, né? Porque tem muita gente hoje começando a empreender de alguma forma ou de outra, né? Às vezes prestando serviço, às vezes vendendo produto. Tá. A primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer essa anamnese com o cliente é trazer para ele esse nível de mentalidade da necessidade de uma comunicação alinhada ao que ele quer. Por quê? Porque as pessoas, elas querem, do jeito que elas empreendem no físico, elas querem empreender no digital. E não é assim que funciona. A modelagem dessa comunicação precisa existir. E aí o que eu escuto muito, mas eu não sou assim. As pessoas, elas confundem. Elas tendem a achar que a modelagem pro digital faz com que elas percam a autenticidade. E aí, o primeiro encontro, assim, 99% das pessoas que eu atendo, o primeiro encontro é só esse nível de mentalidade. De colocar pra pessoa que, por mais que ela modele a comunicação de acordo com o canal que ela está, isso não faz com que ela deixe de ser quem ela é. Então, às vezes, no digital, ela tem que ser mais leve, ela tem que trazer um entretenimento, ela tem que ensinar sem parecer que tá ensinando, ela tem que agregar sem parecer que tá agregando, ela tem que vender sem parecer que tá vendendo. É muito mais difícil, porque quando a pessoa chega na sua loja, ela já chegou ali querendo comprar alguma coisa. Enfim, você faz o processo de venda, o funil de venda e tá tudo certo. No digital, é um pouco mais complexo, porque no digital, principalmente nos dias de hoje, em que tá todo mundo no digital. Tá muito fácil. Você pega o celular, você grava um vídeo e fala, vou criar uma loja aqui no digital, eu vou sair vendendo alguma coisa. Inclusive, banalizou. Pode dar certo. Pode dar certo. Foi muito banalizado, inclusive, né? Hoje tá todo mundo fazendo de tudo sem fazer nada. Essa é real. E quando eu venho... a primeira coisa que eu faço é trazer esse nível de consciência pra pessoa. A gente vai ter que adaptar. Mas eu não levo o jeito, não. Então, vamos dentro da sua essência, dentro da sua autenticidade, quem é você... O que a gente consegue é modelar para essa comunicação chegar claro para o teu público-alvo. Eu sempre falo assim, que o segredo da comunicação de sucesso não é nem aparência, nem tom de voz, nem postura. Isso aí são técnicas básicas que a gente aprende quando a gente vai estudar comunicação. O segredo de uma comunicação de sucesso é a identificação certeira do público-alvo, ponto. Porque senão a técnica nenhuma é implementada. Se você não entender para quem você está falando. Por quê? Porque a técnica ela tem que ser adaptada a isso. Caso contrário, você molda a sua comunicação a essa técnica. E é por isso que as pessoas não ganham dinheiro na internet. Porque elas falam o que elas querem falar e prestam atenção só na técnica. A minha postura, a minha roupa. Será que tá passando autoridade? Será que não sei o quê? E não é sobre isso.
é também. Então, a técnica, ela é um pontinho. Só que ela nada vai servir se você não entender para quem você tá falando. Porque se o seu público for A, sua comunicação, sua postura e seu tom de voz tem que ser um. Se for Sim. B, tem que ser outro. Sim. Então, não existe técnica. Aí o que a pessoa faz? A pessoa faz a técnica de acordo com o perfil dela. Então, não, porque eu sou assim. A Alana é assim, a Alana não sei o quê. Então, dentro do que eu quero, eu vou falar. E não é sobre dentro do que eu quero. É dentro do que o meu público-alvo quer ouvir. Eu preciso me moldar o público-alvo, não o público-alvo a mim. Eu preciso escolher meu público-alvo, não o público-alvo me escolher. Então, é essa nível de consciência que eu tenho que trazer para a pessoa. Não é sobre você. Nunca é sobre você. Você pode usar a sua história, você pode usar a história de outras pessoas, mas na hora de comunicar, você tem que modelar isso. Por exemplo, hoje eu atuo em várias frentes do empreendedorismo. Então, eu tenho os meus negócios próprios, em que eu atuo, por exemplo, high ticket, e eu tenho a parte que eu trabalho para um instituto de fomento social. Então, nós atendemos num projeto em São Paulo, pessoas em vulnerabilidade social, onde nós levamos empreendedorismo para as comunidades mais carentes de São Paulo. A minha mensagem é a mesma, mas a modelação disso é diferente. Então, a comunicação, ela é sobre o nível de maturidade de quem está absorvendo essa informação. E não o nível de maturidade de quem está falando. Então, quando eu vou fazer uma palestra com você hoje, o nível de percepção das pessoas que estão lá, eu já estudei, eu já sei quem é. Então, eu já modulei a minha comunicação. Eu sei como que eu vou falar, eu estudei a palestra. Se eu for ensinar a mesma coisa para uma pessoa que às vezes não tem esse nível de consciência, a minha comunicação precisa ser diferente. Então, quando uma pessoa vira para mim e fala assim, mas eu sou responsável pelo que eu falo. O que os outros escutam é problema... O que eles entendem é problema deles. A minha consciência tá tranquila. Eu pensei assim muito tempo. Até entender que isso não ia me levar a lugar nenhum. Não, você é responsável sim. Se as pessoas não estão entendendo, se as pessoas não estão... O problema tá com você. Comunicação assertiva começa com quem fala. Então, se você não tá sendo claro, se você não tá sendo objetivo, é porque, primeiro, você não tá entendendo o seu público-alvo. E aí, eu até... cito um exemplo que aconteceu comigo recentemente, em que eu fui dar aula para uma turma desse projeto de fomento social que eu participo, e eu utilizei a expressão, falei, dando aula, né? Gente, não, porque a gente precisa fomentar o empreendedorismo. E fomentar é um termo muito usado no jurídico ainda, que eu tenho muitos vícios ainda da época do jurídico. E aí uma aluna levantou a mão e falou, professora, o que é fomentar? Aí eu falei, errei na comunicação. O problema tá dela. Tá em mim que não modelei ao nível de consciência de quem tava ouvindo aquilo. Eu não precisava falar fomentei o empreendedorismo. Fomentem o empreendedorismo. Eu poderia falar assim, gente, vamos trabalhar cada vez mais. A gente precisa estar na ativa no empreendedorismo, fazendo as coisas acontecerem, não sei o quê. Não precisava ter usado a palavra fomentar. Então, quando eu modelo isso, eu não perco quem eu sou. A minha mensagem é a mesma que vai chegar. Eu vou conseguir as mesmas coisas, só que eu preciso entender. E trazendo pro digital, é isso que as pessoas precisam entender. A comunicação do digital é diferente. Então, as pessoas, elas querem vender nas redes sociais como se elas estivessem fazendo um curso. Não, porque aí eu vou ensinar as pessoas. Elas vêm aqui, não, porque... Não vai vender. Não vai vender, porque primeiro, independente do seu público-alvo no digital, a rede social, embora a base seja de monetização, o fluxo ali é de entretenimento. Ninguém entra ali pra comprar. Se tiver pra vender, a conta não fecha. Ponto, é isso. Ou você fala, quero comprar um tênis. Peraí, deixa eu procurar aqui no Instagram. Não, gente. Quando a gente quer comprar, a gente vai direto no site, vai jogar no Google, remete para e-commerce. Só que, por que as pessoas compram? Elas compram porque elas entraram, foram convencidas e compraram. Mas não que elas entraram com a intenção de comprar. Então, quando o cliente vem para mim, a primeira coisa é esse nível de consciência. Tem que entender isso. E aí, dentro disso, a gente modela o público-alvo dentro da essência. Então, o que eu falo? O primeiro ponto... Alana, como é que eu identifico o meu público-alvo? Primeiro ponto para você identificar teu público-alvo. Saber o que para você é inegociável. Os seus valores inegociáveis, eles... Aí a pessoa começa a olhar para ela agora. Exato. Tá. Então, vamos filtrar seu público-alvo. Mas eu não sei para quem vou atender. Então, vamos lá. O que para você é inegociável? Porque as suas inegociações filtram parte do seu público-alvo. Porque se você não tem um perfil que tal comunidade ou tribo tem, não tem como você não atender. Porque para você, eles têm valores que para você é inegociável. E valor é algo muito subjetivo. O que pode ser certo para mim pode não ser para você e vice-versa. Então, dentro dos seus valores, a sua essência já vai filtrar parte do seu público. Dentro do que sobrou ali, vamos fazer uma análise, tá? Qual é o segmento que você quer atender? É feminino? É masculino? É misto? É moda? Sei lá.
Eu trabalhei muito tempo com moda. E aí eu vejo que dentro da moda a gente tem um leque muito grande. E foi outro ponto também que as pessoas, elas acham que, por exemplo, público-alvo é... eu vou vender pra mulheres e roupa. Isso não é público-alvo. Isso é mercado. Isso tá longe de estar nichado. E aí é o primeiro gargalo, o primeiro problema que as pessoas têm quando decidem empreender. E trazer essa comunicação pro digital fica pior ainda. Esse primeiro gargalo seria a pessoa identificar qual que é o público-alvo específico, nichado. Mulher, eu vendo pra mulher. Não é nicho de mercado, é mercado. Qual que seria, assim, a forma mais clara da pessoa identificar esse público-alvo de uma maneira, assim, assertiva para ela? Tá. Eu vou dar um exemplo do meu para vocês conseguirem contextualizar. Isso pra loja de roupa? De acessórios. Por exemplo, eu tinha loja de... acessórios para mulheres. Isso. Eu achava... Vou contar pra você. A primeira vez que eu quebrei, o porquê que eu quebrei. Isso é uma dor que você teve? Isso. Tá. Eu vendia pra mulheres. Então, a minha loja chamava Empodere Pratas, porque era de empoderamento feminino. Então, tinha uma mensagem muito forte de empoderamento, essa pegada toda. Eu participava de eventos, era todo um movimento de mulheres local. E eu trabalhava pra isso. Eu comecei a me comunicar e a me posicionar e eu não vendia. Certo. Aí eu falei, gente, tá alguma coisa errada. Na época, eu chamei uma colega que trabalhava com empreendedorismo e eu falei, me ajuda, porque assim... Eu vou em todos os lugares, as pessoas me conhecem, as pessoas me chamam pra participar por conta da mensagem, tal, do empoderamento, isso aqui, mas eu não tô vendendo. A primeira coisa que ela chegou na minha loja, ela falou assim: o seu mercado não está nichado. E eu, nichado, o que é isso? Alana, vender pra mulheres não é um nicho de mercado. Isso é um mercado. Tá, beleza. E aí, o que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar o seu... Isso com loja criada, tá? Então, pra você que já empreendem, viu que não tá fechando caixa, dica. Olhe o teu estoque. Então, quem trabalha com varejo. Ou, trabalho com serviço no digital. Olha seu produto. Eu bati o olho no meu estoque. Ela falou, o que é isso aqui? Era um bracelete todo cravejado com zircônia e tal. Ela falou, quanto custa? Aí eu falei, R$850. Ela falou, tá, a sua comunicação é sobre empoderamento feminino, né? Quem levanta a bandeira de empoderamento feminino é a turma mais jovem. Aí eu falei, a geração mais jovem, de fato. Ela falou, você acha que a geração mais jovem compra um bracelete de R$850 cravejado em zircônia? Aí eu... Ela falou, então... Você definiu o público-alvo, mas você não definiu o produto específico, não tá casando. E aí a sua comunicação não monetiza. Aí o primeiro insight que eu tive, comunicação é diferente de comunicação de negócio. Por isso que eu não trabalho com posicionamento e só comunicar bem. Quando a gente fala sobre possibilidade de monetizar essa comunicação, o seu produto específico ele é tão importante quanto a identificação do público-alvo. Senão você não monetiza essa comunicação. E foi o que aconteceu comigo. O meu produto não supria a dor do meu público-alvo. Uhum. Automaticamente, essa minha comunicação, esse meu posicionamento não monetizava. E o meu caixa não fechava. Entendi. Então, a primeira coisa aqui de dica... Então, se você já tem um negócio, você empreende, ou tem um serviço, um infoproduto, que seja... Seu caixa não tá fechando, alinha primeiro... Vê como é que você tá se comunicando. Tá batendo? Olha o produto específico. O gargalo, a grande problemática de qualquer negócio, ele tá em 2 pontos. Ou no público-alvo, ou no produto específico. Não tem outro problema que não seja ali. Uhum. Se seu caixa não tá fechando, foca nisso. Alguma coisa. Ou tá vendendo pra muita gente, não vende pra ninguém. Ou tá achando que tá vendendo pra pessoa e tá comunicando errado. E aí, acabou que o meu produto, quando eu mostrava, as pessoas que eu tinha atraído pela minha comunicação, olhavam, ai, que lindo, mas não queria comprar. Porque não casava. Porque era uma galera mais jovem. E eles gostam de peças mais minimalistas, mais modernas, mais jovem. Pedraria, coisa muito pesada. E aí, quando ela me falou isso, eu virei uma chave. Eu falei, então não é... Posicionamento não é só sobre comunicação. Posicionamento de negócio é sobre comunicação, mais identificação do público-alvo, mais produto específico. Então, tudo isso é comunicação. Tudo isso comunica seu negócio. Tudo isso faz com que você monetize. Então, tudo isso foi uma virada de chave. Então, a primeira coisa é, identifique seu produto, seu serviço, a sua comunicação. Tô criando um negócio, como eu faço para filtrar? A primeira coisa que você tem que entender
tirou o que pra você tá inegociável. Isso aqui eu não atuo, isso aqui eu não me submeto, isso aqui eu não faço. Tá? Sobrou isso aqui? Dentro disso, quem você vai querer atuar? Quem são essas pessoas? Quais são os hábitos de consumo? Qual é o custo e o valor de investimento que você tem pro seu negócio? Vai ter estoque ou não vai ter estoque? Qual é o nível que você vai fazer de investimento pra você se posicionar? Vai ser high ticket? Não vai ser high ticket? Então, tudo isso você tem que pensar. Onde esse público-alvo que você quer atingir tá? O que eles consomem? Qual é a classe social deles? Onde essa galera tá? Então, tudo isso tem que ser analisado na hora de segmentar o teu público-alvo. Então, público-alvo sempre trazer para o nicho. Quanto mais nichado for o seu negócio, mais assertivo vai ser a sua comunicação. E aí, trazendo para o digital, é onde a gente mata o segredo. Muito bom. É isso. Vivendo na prática. Por isso que eu falo que tudo hoje que eu sei foi na prática. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu vinha esses insights assim, e aí as pessoas me falando. Graças a Deus, eu tive a sorte de... Na época, eu tinha várias amigas que empreendiam. Então, elas me davam vários toques, assim, tipo, Alana, isso aí não vai pegar. E eu, não, vou fazer pegar. Alana, não vai pegar. Tem que analisar o mercado, e é público, o seu produto não supre isso, e não sei o quê. E aí, as coisas foram acontecendo. Existe uma máxima que rege a minha vida, né? Que é assim... eu tenho que ensinar o que eu sei, viver o que eu ensino e perguntar o que eu não sei. Perfeito, é isso. Então, se eu ensino algo, eu tenho que viver o que eu ensino. Uhum. Se eu não sei, eu pergunto. Esse é o mais importante. A vida fica totalmente mais fácil e acessível, né? A minha mente, ela funciona totalmente em didática, né? Então, enquanto você estava explicando, eu estava aqui olhando, analisando, foram 13 minutos e 45 segundos de explicação. Você falando interruptamente, porque você entrou na sua história. Uhum. Então, era o seu conhecimento sendo passado. De algo que você viveu, que você vive. Total. Porque se está no seu passado, é da sua vida. Sim. Né? E eu ouvindo algo sobre a sua vida, né? Para mim, isso é uma ferramenta, é a primeira ferramenta base do marketing, que eu acredito que é viva até hoje. Ela foi criada em 1968 pelo Philip Potter, que fala de preço, praça, produto e promoção. Uhum. Eu tiraria o preço, colocaria o preço dentro de produto. Então, Sim. fica a praça, que é mercado, que você disse, público, que é tudo que você falou sobre público, produto, que é o produto específico que você citou, e promoção, que é a ação que você vai fazer para promover o produto para o público dentro da geolocalização indicada. Exato. Na época não tinha digital, hoje tem digital. Então, tom de voz, comunicação, a forma que você vai colocar o produto, se a sua imagem está congruente com o público, se chama a atenção do público. Normalmente a nossa imagem tem que ser imagem desejada, né? Eu costumo dizer assim, as pessoas que estão perto de mim, né? Algumas eu pergunto, eu não sei se eu já perguntei para você, como mentorada, mas eu posso até perguntar agora. A maioria delas, elas compram uma mentoria comigo ou decidem estar próximo de mim porque elas querem alcançar algo que eu já alcancei. Sim. Fica visível para ela, pô, eu quero fazer palestra como ele faz. Pô, eu quero fazer imersões como ele está fazendo, eu quero vender mentorias. Então, próximo a ele, ela vai ter alguns benefícios próximos a mim. Que ela vai estar palestrando comigo, ela vai aprender, ela vai adquirir o meu conhecimento, eu vou aprender com ela também, porque sempre que você compartilha, você também recebe. Com Entende? certeza. Eu sou um cara muito tranquilo quanto a isso. E as pessoas falam assim, elas compram o seu estado desejado, só que isso não acontece só em serviços. Isso acontece em produto. Sim. Se elas olham esse colar seu, ela fala, pô, às vezes eu queria colocar uma roupa e usar um colar, fica bonito. A todo momento. Ela olha o seu brinco e fala, pô, eu queria usar um brinco que combinasse. Se a pessoa vende acessório, o que ela tá querendo? Ela tá querendo, numa ocasião que ela foi se vestir, ela tem esses acessórios. Não precisa ser igual ao seu, mas ela vai comprar o acessório que você usa. Exato. Por isso que Entendeu? as pessoas compram primeiro a gente. Por isso que eu, particularmente, tem profissionais que não são adeptos a isso, mas no meu caso, eu não acredito sobre um posicionamento de marca, de negócio, sem ser casado com um posicionamento pessoal. Hoje, o cenário digital não permite mais isso. Os convidados que eu terei no próximo episódio, né? Eles têm uma empresa que já é uma empresa gigante, é uma marca que se consolidou no mercado através do boné, né, da BLCK, que o rosto deles não apareceu ainda. Né? Então, assim, existe hoje Nike, você não vê o rosto dos donos, mas eles usam os influenciadores. Isso. Então, a marca pessoal, necessariamente, não precisa ser a marca do dono. Pode ser a marca de pessoas, influenciadores. Por isso que os influenciadores hoje ganham muita grana, porque eles estão trazendo a audiência de um produto para a audiência deles, trazendo a atenção de um produto para a audiência deles, né? Sim. Eles estão validando aquele produto. Mas ainda assim,
ainda assim, chega um momento que eles vão ter que aparecer. Chega um momento assim... Eu não acredito que o dono da Coca e o dono da Nike vão fazer isso nesse momento já. Já consolidou do passado. Mas é porque já são marcas já... A gente tá falando pro empreendedor pequeno. Isso. O empreendedor que quer ali faturar 100 mil, 200 mil, é esse empreendedor. E não é só sobre posicionar a sua marca atual. É sobre posicionar o seu ecossistema. Vou dar um exemplo. Grandes marcas como, por exemplo, Copenhague. Antes, a gente não via a Renata, que é CEO da Copenhague, aparecendo como ela aparece hoje. Por que ela começou a aparecer? Não era para a Copenhague vender mais. A Copenhague já está posicionada. Mas é para ela fortalecer os produtos da esteira dela, do ecossistema. Ela viu que ela aparecendo, ela conseguia expandir além do que os chocolates da Copenhague. Então, não é sobre só posicionar a marca que já está. É sobre expansão dentro de uma esteira de produto. Aí já é uma outra coisa. Foge daquele primeiro assunto. Exato. Então, assim, acaba que pros pequenos é muito mais complicado. Porque, igual, Copenhague, Coca-Cola, eles já vêm de um cenário lá atrás. Hoje, a pessoa que está iniciando no digital, vai empreender hoje. É muito difícil você, primeiro, passar confiança, passar autoridade. Vender segurança. Se eu entro no seu Instagram, não tem um quem sou eu, não aparece, só tem influenciadores. Não, mas a gente está falando de um produto de serviço. Sim. Serviço é diferente de produto físico. Mas eu acho que ainda assim, até produto físico. Você entra para comprar uma marca. Se você listar 100 maiores empresas hoje do mundo ou do Brasil, só que existe um movimento, né? Sim. Bill Gates agora faz conteúdo, o Mark Zuckerberg faz conteúdo. Então tem um movimento, isso que você está falando é totalmente real, porque as pessoas querem ali estar próximo. Sim. Eles estão formando opinião, né? Não é igual o Elon Musk, né? Ele se influenciou até na política aqui do Brasil. Claro, Por quê? Porque eles têm tanta atenção das pessoas que a gente quer saber a opinião deles. Sim. Igual agora, tipo a Luana Piovani falando do Whindersson Nunes, do Neymar. Então eles são pessoas, por exemplo, eles tomam atitudes que normalmente eles não tomariam, né? Sim. Você viu o Neymar, ele faturou 27 milhões, ele não, né? O leilão lá, o Instituto Neymar faturou 27 milhões e ele doou o que faturou, ele doou para o Rio Grande do Sul. Uhum. Então, tudo isso hoje a gente está sendo a prova, né? As pessoas, elas estão cobrando a audiência que elas te dão. Sim, exatamente. Entendeu? E eu falo assim, Anderson, tudo funciona. Tudo dá dinheiro. Cada um dentro do seu... O melhor caminho, eu concordo com você. A pessoa aparecer, ter um rosto, sua marca. Assim, por exemplo, se você não aparecesse, eu não teria comprado de você nunca. Assim, independente. Mas é porque é uma percepção... Né? Mas é porque é uma percepção minha, sabe? Não, mas eu concordo com você 100%. Eu tô dizendo assim, o que eu tô dizendo é que é diferente produto e serviço. Sim, Porque assim, eu tenho muitos alunos, né, no marketing digital, né, eu tô posicionado esse ano, né, eu me posicionei como professor de palestrante. Mas a minha vida inteira eu ajudei pessoas a vender através do marketing digital. Eu tenho pessoas que são milionárias, multimilionárias já, estão chegando no bilhão, entende? Que nunca mostraram o rosto delas. Porque elas trabalham com compra e venda, né? Hoje todo mundo chama isso, não é dropship, elas compram de fora, né? Muito produto e vende aqueles produtos com a marca delas. Se você for na Zara e olhar uma blusa de frio, tá escrito o que lá? Made in China. Entendeu? Sim. Então elas fazem isso que grandes marcas fazem. Então eu conheço pessoas que não mostraram o rosto delas. E que funciona. Mas o que elas fizeram? Elas usaram, no momento atual, antes elas faziam só tráfego pago. Né? Com toda a estratégia que é a base do empreendedorismo digital, que é isso que você ajuda a pessoa a fazer. É uma base ali. Mas o que acontece? Tem tráfego pago, tráfego orgânico. O tráfego orgânico, como que você atinge ele? Através de influenciadores, micro-influenciadores, especialistas, tipo o Edu Guedes. Sim. Ele faz lá, ele é garoto propaganda de uma empresa de embalagem de alumínio, por exemplo. A Vida Embalagem. Então, ele é um especialista em cozinha, mostrando que ele cozinhando e utilizando os produtos. Isso é um especialista. Sim. E também acaba sendo uma celebridade, mas é um especialista. Ele acaba validando o produto, né? Se o influenciador, aí Carlinhos Maia, Virgínia Fonseca, que o que eles colocar lá, vende. Com um preço barato, eles vão vender, porque o público em massa, que é o povo brasileiro, que está ali na faixa de 3 mil para baixo, classe C, classe D, eles compram. Entendeu? Porque eles querem usar aquilo que uma celebridade que eles acompanham está usando. E a marca não é da celebridade, muitas vezes. Agora, muitas celebridades estão sendo espertas, né? Estão criando as marcas deles. Claro. Eles estão fazendo merchan para os outros.
Então, o que eu quis dizer assim, que tem essa outra possibilidade. Uhum. Mas quem tá começando agora, que quer ser um expert, vender serviço... É mais complicado. Não, aí tem que ser a pessoa. Eu não Porque acredito você vai pra chegar quem tá num lugar- começando, você conseguir... Primeiro que, quem tá começando não consegue investir em influenciadores que já são validados pelo mercado. Aí tem que ser os micro. Porque uma coisa é você patrocinar a Virgínia, ou o Carlos Maia, que cobram 250 mil reais uns stores, que já estão posicionados no mercado. Eles já têm uma autoridade no mercado, eles já têm comunidades construídas. Eu falo assim, que amanhã a Virgínia aparecer vendendo um saco de carvão, ela vende milhões no carvão. Porque não é sobre o carvão, é sobre a comunidade que ela construiu. Outra coisa é um microempreendedor que está começando, que ele vai ter que pagar para um outro influenciador que também não é tão conhecido, e acaba que fica mais. É um gasto e é um posicionamento que vai, em Acho algum que foi momento, o boom precisar. da influência já, entendeu? Hoje, assim, por exemplo, no nosso caso, que nós somos experts, né? Somos mentores. Se alguém chegar ali e fizer um merchan pra gente, né, falar sobre o nosso trabalho... Um exemplo, você já entrou no Instagram? Você viu quantos seguidores em comum a gente tem, eu e você? Vamos ver isso agora aqui, fazer um Vamos. teste? Ó, Acho que bastante, né? Nossa... mas não é. Não é bastante, Você não, acha que Alana. não? Comparado aos seguidores. Ó, veja só. No meu, ó, eu e você temos praticamente a mesma quantidade de seguidores. Você tem um pouquinho a mais do que eu. A gente tem 26, 27, 28 seguidores em comum. Eu sigo 70 pessoas que seguem você. E eu sigo 28 Que me pessoas seguem. que seguem você. Então, juntando tudo, vamos simbolizar. A gente tem 80 pessoas em comum. Exato. Entende? Então, quer dizer que 7 mil... 7 mil. Ó, você tem 7.858 seguidores. Aham, Dos seus seguidores, 7.750 não me seguem. exato. Entendeu? E a mesma coisa minha. Eu não sei quanto seguidor que eu tô hoje. 7.092, né? Não segue. Você já entrou no meu outro Instagram? Ó, se você entrar no meu outro Instagram, vê quantas pessoas te seguem. Que é o Instagram da minha empresa, qual eu utilizava. Expot. A gente tem... Tem 33. em Eu e comum. a Expot, olha só. Tem 118 seguidores em comum com a Expot. Ou seja, tem muita gente rodando aí que não tá em comum. Então, assim, o que eu quero dizer? A influência não é algo... Eu fiz uma brincadeira com o Careca. Eu vi que ele gravou o podcast com vocês, né? Gravou. O Careca tinha 16 pessoas em comum, tá? Sem internet, Careca. Aqui, ó. Eu e o Careca tinha 16 pessoas em comum. Eu fiz uma divulgação pra ele. Ó, hoje, 45 pessoas minhas seguiu ele. A mais. Entendeu? No dia que eu participei do stand-up. Eu falei, eu tô aqui no stand-up, se você não segue o Careca, segue ele aqui. Seguiu. Eu fui o micro-influenciador pra ele. Exato. Porque às vezes uma pessoa que te segue, compra. Total. E Inclusive, a gente vende produto hoje de um ticket bom. Exato. Inclusive, o pequeno, ele precisa começar dessa forma. Até porque, por mais que, eu vou começar agora, eu tenho um dinheiro pra pagar, sei lá, pra Virgínia fazer uma publicidade. Beleza, mas você vai ter capacidade de entrega? Não, mas nem vai vender. Porque, por mais isso que eu digo, não ela vai vender, pode até entendeu? vender. Só que você não vai ter capacidade de produção disso. Porque se você é pequeno, ainda você não tem uma estrutura gigante sobre isso, né? De estoque, Sim. de produção mesmo. Quem trabalha com produção de varejo, por exemplo. A pessoa... Hoje a mente da pessoa, ela tem muitas informações, né? Eu tô atendendo um empresário, né? E ele me falou assim... Anderson, na verdade eu não atendi, eu fechei contrato com ele no sábado, né? Pra atender a empresa dele. Coisa que eu não faço há muito tempo e eu vou voltar a atender empresas agora, né? E aí ele falou, Anderson, cara, em quem acreditar? No que você me sugeriu, porque eu tô sugerindo, que é um caminho. No que a empresa X me sugeriu ou no que o fulano X me sugeriu. Cada um fala uma coisa. Qual que é o caminho certo? Né? E aí eu respondi a seguinte coisa pra ele, eu quero ver o que você acha disso. Falei, cara, o caminho certo foi aquele que você acreditar e fazer. Total. Porque no caminho você vai Eu ia responder isso. modificar. É isso que eu falei. Chega de Não tem sofrer. certo e não tem errado. Por exemplo, tem coisas no meu método que eu não acredito porque eu não tive resultado. Mas tem pessoas que têm resultado com aquilo que eu não tive resultado. Talvez eu não tenha o conhecimento técnico de uma São produtos estratégia. diferentes. Sabe? Pessoas diferentes. Exato. Momento diferente, time também. E é isso, Você são sabe a história valores do diferentes. cara que montou um aplicativo? Eu esqueci o nome dele, mas ele montou um aplicativo que era um aplicativo muito bom. Acho que foi o ano 2000 e alguma coisa, 2014, não lembro agora. Ele montou um aplicativo que era muito bom. O aplicativo dele fazia o seguinte. O aplicativo dele, ele cadastrava todos os restaurantes no aplicativo dele. E aí as pessoas entravam lá e tinham todos os restaurantes no aplicativo só. E por aquele restaurante, por aquele aplicativo, as pessoas conseguiam comprar comida. Tá. Entendeu? O iFood hoje, vai.
E ele não deu certo, e ele cancelou o aplicativo. No dia seguinte, no tempo seguinte, o iFood entrou no Brasil, no ano seguinte, bombou. Bombou. Time certo. Exato. Existe o tempo também. Então, assim, o que eu falo pra pessoa, calma, não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pra você. Você é um ser humano diferente. Total. O que tem que ter? Tem que aplicar e modificar. Por isso que não existe uma fórmula mágica. Existe a tentativa e erro e melhoria de cada um. Por isso que eu não gosto de planejamento de script. Você sabe disso, né? Eu já te falei nas mentorias. Eu não gosto de nada engessado. Ó, você vai seguir esse roteiro, você vai falar isso, você vai acordar de manhã, seu bom dia vai ser assim, seu boa tarde vai ser assim. Porque, você não tá livre de nem de que você pensa. Porque assim, não pega. A longo prazo não pega. Então, e hoje a gente vê pessoas ganhando dinheiro seguindo scripts. E ok, então assim, aí você fala como que algumas pessoas têm resultado e você fala que não. Só que aquilo que eu não tive resultado, eu não vendo. Então, vai de pessoa para pessoa. Eu sou bem sincera ao falar, e assim, e é dessa forma que eu tô me posicionando e as pessoas estão me respeitando no mercado. Eu não vendo nada. Alana, mas tem gente ganhando dinheiro. Então, sabe o que você faz? Vai lá e pede pra essa pessoa te ensinar. Eu não vou ensinar algo que eu não tive resultado, porque eu apliquei e não deu certo. Então, eu não vou vender pra você um resultado de outra pessoa, como mentora. Porque mentor tem que vender seus erros, seus acertos, tem que encurtar caminho. Se eu te contratei como mentor, qual que é a tua função? Além de vender o seu conhecimento, é encurtar o meu caminho. Alana, não faz isso aqui que não vai dar certo. Eu falo, né? Fala. Alana, ó, isso aqui não tá sugestivo à oferta. Não concordo, não achei que foi claro. Isso aqui tá demais. Eu tive muito problema, até pouco tempo, com essa questão de produto específico. Você sabe disso? Porque o meu nicho, ele é muito amplo. É porque você tem um conhecimento em várias áreas, né, Alana? Você tem um conhecimento muito pontual na área advogada, né? Sim. Então, na área do direito. Você tem um conhecimento como empresária, que daí pega tudo. Pega finança, administração, compra, venda, relacionamento com o cliente. E você tem um relacionamento, um entendimento também na área digital, que é o que eu sei. Sim. E você tem toda a sua vida vendo erros e acertos de pessoas que estavam ao seu redor. Pessoas que foram próximas a você, amigos, pessoas de um relacionamento mais família, primo, sabe? Você teve todas ali próximo a você, pessoas que alguma coisa aconteceu. Amigos, que contaram história. Então, suas percepções foram nutridas por esse tempo. E aí, nesse momento, quando você vai criar algo, você percebe que você conseguiria ser mentor na área que você quisesse. E aí a cabeça faz um wow. Não, aí a gente quer ensinar tudo, a gente fica generalista. Isso. Eu sofro com isso até hoje, cara. Eu fui atender uma mentorada, tem uma mentorada minha, Fernanda Moura. Tomara que ela assista esse corte. Eu fui atender ela semana passada. Ela difícil a agenda, a gente conseguiu encaixar uma agenda. Ela é uma mentorada que já tô... Nossa, ela desmarcou várias vezes a agenda comigo, com... tal, porque ela teve ali os compromissos dela também, né? E eu entendo, tá correndo, trabalhando, todo mundo tá correndo. A gente marcou uma agenda. Quando ela chegou, eu falei, beleza, uma hora eu consigo criar 3 mentorias. E aí começamos a criar. Quando a gente começou lá, eu tô com uma situação assim. Aí o lado Anderson, o lado hipnólogo, programador neurolinguístico, já entra. E eu ajudei ela com aquilo, porque acabou uma hora. Porque como é que você não vai ajudar? Entendeu? Não, gente, não tem, a gente não consegue. Mas a hora passou, o tempo passou, né? O tempo passou e a situação não se foi resolvida. Aí eu ficava, caramba... e aí, no final, eu falei, que bom que eu tenho esse conhecimento, que eu consigo agregar esse valor. Então, foi um valor agregado. Sim. E na hora você tem que fazer o ajuste, né? O mentor tem que fazer assim, olha, só fazer um acordo. Hoje era pra gente já ter andado com isso. A gente andou por conta disso, disso e disso. Entendeu? Sim. E eu tenho sorte que eu tenho tido, assim, pessoas próximas a mim. Eu tenho agregado valor, né? Eu vendo uma coisa e dou presente de 10 outras coisas depois. Sim. Eu tenho agregado muito valor. E as pessoas estão entendendo, porque eu falei, olha, eu não tô no topo da escada. Eu tô talvez um degrau a mais nesse quesito que vocês estão comprando. E o importante é que eles estão vendo que eu tô subindo o degrau. Sim. Né? E eu venho trazendo e compartilhando isso junto. E é bem o que você disse, o mentor é aquela pessoa que tá ali. Erro e acerto, a gente fiz isso aqui, deu ruim. Gente, tal pessoa não é legal, tal coisa não deu certo. O mentor, ele tem que abrir caminhos. É assim, encurtar caminhos e abrir novos caminhos. Jesus Cristo era o mentor. Exato. Vejo ele como um grande mentor, até hoje, né? Ele é um grande mentor espiritual pra gente. Então, assim, uma coisa que, assim, é uma coisa pessoal minha que me tira do sério quando eu vejo as pessoas vendendo mentoria sem resultado, vendendo mentoria sem prática. Assim, não... Vai ensinar de uma outra forma, mas vender como mentor não é, entende? Então as pessoas, inclusive, queima muito do cenário, porque as pessoas ficam frustradas de contratar mentoria. Acha que aí acaba que os mentores de responsabilidade, que tem experiência, que tem aplicação, que só vende aquilo que viveu, que tem autoridade, credibilidade, se queima no mercado porque tem gente que não tem esse nível de consciência. Ó, achei aqui o que a pessoa mandou, que bem que você falou. Ó. Olha só, o cara fazer uma gestão financeira para mim, né? E eu mandei para ele, falei, cara, ótimo, vamos fazer essa gestão financeira e tal, para investimento, né? Hoje você investe aonde?
eu não faço investimentos. Aí eu falei, legal, hoje você tem quanto, você já tem quanto em capital apurado? Né? Ele falou assim, não tenho capital assim apurado. Eu falei, você tem imóveis? Não tenho imóveis. Eu falei, e qual que é o resultado que você tem, né, em finanças? Você já trabalhou muito tempo em alguma empresa, você conseguiu guardar dinheiro, conseguiu expandir? Até o momento ainda não, mas logo conseguirei. Ele quer te vender o quê, então? Aí eu falei, como que eu vou te contratar para fazer a gestão financeira da minha empresa se você ainda não tem um resultado, a gestão financeira da minha vida para investimento, se você ainda não tem resultado? Você tem o conhecimento? Você já fez isso com alguém e tem cases que deu certo? Aí ele falou, ainda não, você será o meu primeiro cliente. Eu falei, tudo bem, a gente pode conversar melhor por Zoom? Eu quero te ouvir. Aí eu falei isso pra ele, eu vou atender ele no Zoom pra ver, porque eu quero ver o que ele vai mostrar. Porque às vezes, pode ser que ele tenha uma fórmula mágica ali, que ele vai mostrar e agregue valor, eu posso dar uma confiança pra ele, né? Mas não é mentor, porque ele tá vendendo uma consultoria. Exatamente. É algo mais... Diagnóstico e direcionamento. Exato, é uma coisa mais técnica. E outra coisa, faz parte, uma dica para as pessoas que querem ser mentoras e não tem. Faz parte a gente dar mentoria até ter resultado, tá? A gente implementar, a gente criar um outro caminho, criar um negócio para ter para você. Porque isso acontece muito. As pessoas, eu quero trabalhar como mentoria. Eu quero ensinar negócio, porque eu estudei, fiz um MBA, fiz um sei lá o quê, gostei. A pessoa cria um negócio digital para poder validar ela no mercado como mentora. Mas assim, você vai testar no seu negócio, vai fazer seus erros, vai passar pelo processo, vai chorar, vai ficar no aperto de não ter dinheiro para pagar aluguel, entrar no cheque especial, para você poder ensinar nível de consciência de gestão financeira pro outro. Sim. Porque senão você não vai conseguir passar isso. E isso é tão nítido que eu escuto muito dos meus alunos assim, professora, quando você... Porque eu dou aula, né, também. Professora, quando você fala de empreendedorismo, teu olho brilha. Aí eu falo, sabe por que brilha? Porque cada ponto disso aqui é uma dor que eu lembro. E é a minha história. Então, assim, já aconteceu inúmeras vezes, quase todas, inclusive, de eu chorar na sala de aula, compartilhando histórias. E as pessoas, às vezes, compartilham uma história, eu me identifico, eu lembro. Crise de ansiedade, crise do pânico, problemas emocionais, problemas financeiros. Já passei por muitos problemas financeiros quando eu tinha loja. Muito, assim. De pegar dinheiro emprestado, não ter dinheiro pra pagar aluguel. De fazer... Achar que sabe, porque quando a gente começa, a gente acha que a gente sabe empreender, a gente não sabe. Então, assim, quando a gente passa por isso e depois a gente reestrutura e aprende na prática, quando a gente vai ensinar para outra pessoa, a gente traz isso. Não faz isso aqui eu fiz, não estoca isso aqui não é estoque de ter em pé, isso aqui é sobre isso, é sobre aquilo. Então, aí você vai pegando os macetes e aí você vende a sua experiência, você vende... Eu falo que assim, mentoria não é sobre vender conhecimento, é vender erros. Porque o conhecimento, você for lá no Google agora, gente, você for lá no Google agora, explicar assim, ó. Comunicação de negócio, como fazer? Vai aparecer um monte de vídeo de pessoas explicando aquilo que eu explico. Agora, o que eu errei na prática, aí tem que contratar a minha mentoria. Então, eu não vendo... que viveu aquilo, né? Eu não vendo conhecimento, eu vou encurtar teu caminho. Vou falar, ó, isso aqui você não faz, isso aqui também não, isso aqui vai dar ruim. Isso aqui, a análise de risco é de 40 a 60, dá pra arriscar dependendo do seu capital de giro. E isso aqui não. Vou te falar 3 palavras agora e você fala o significado, depois você faz um bate-volta pra mim. Tá, beleza. A primeira palavra tipo de frente com a Gabi. Recurso. Recurso financeiro? Recurso. Necessário. Só isso? Essencial pra qualquer estruturação. Pra você se posicionar, você precisa ter recurso. Você precisa ter investimento em você. Você precisa pagar o preço. Você precisa correr risco. Maravilha. Planejamento. Base, tudo. Posicionamento sem planejamento é um tiro no seu pé. Posicionamento com planejamento é venda. É a base. Não existe negócio sem planejamento. Não existe. Legal. E sucesso? Sucesso é subjetivo. Sucesso é algo que... Porque sucesso pra mim pode não ser pra você. Pra você, o que é sucesso? Pra mim, sucesso é hoje eu estar 100% com a minha consciência tranquila. Principalmente de estar assinando aquilo que efetivamente eu acredito. Muito bom. Manda 3 palavras pro tio Anderson. Família. Família, foi a mesma coisa que falaram no episódio anterior. Tem alguma pergunta assim de... Foge da casinha. Família, pra mim, é o segundo pilar. O primeiro natural. O primeiro é Deus, depois família, depois os irmãos. Os irmãos é o próximo. Primeiro eu me amo, eu tô dentro de família. Porque depois de Deus vem eu.
Porque para que eu possa me amar, eu consigo amar o próximo. E o próximo, em primeiro lugar, é minha família. Eu não vou fazer as pessoas de fora gostar de mim sem antes fazer gostar dentro de casa. Exato. Entende? Eu tenho que ser um herói dentro de casa. Porque se lá fora alguém não gostar de mim, dentro me amam. E esse é o objetivo. Família, pra mim, é o primeira base no mundo natural. Mas a primeira envolvendo o natural e o sobrenatural é Deus e a sua trindade. Deus, Filho e Espírito Santo. Você sabe por que todo mundo lembra de família quando lembra de você, né? Todo mundo lembra, quando a gente vai pensar numa palavra, a gente lembra a família. A tua base, assim, você traz muito isso, né? Projeção. Projeção, olha, eu trabalho com longo prazo. Tá? Então, pra mim, o presente é fato. É o momento atual. A médio prazo é uma colheita previsível. Agora, a minha projeção é a longo prazo. Eu já consigo ver o que vai acontecer comigo com total clareza em 2025. Total clareza. Show. Total clareza. Em 2024, é fato. Só o que eu fiz até agora, em 2024, eu já sei o que vai ser até dezembro. Então, eu já tenho ali a previsibilidade. Não é nem projeção, é previsibilidade. É natural. Eu plantei e tô colhendo. Agora, 2025 é a projeção. 2025 é o ano que todo mundo vai olhar pro ano e falar, pô, esse aqui é um grande player do Brasil. Em 2026 eu vou estar entre os 3 maiores. Eu não sei se Pablo Marçal e Paulo Vieira vão se manter, que são os 2 maiores na minha opinião, mas eu serei um dos 3 em 2026. Isso é fato. Como? Fazendo a base que eu tô fazendo, seguindo os princípios que eu sigo e tendo o pé no chão. Eu cheguei em Alphaville sem fazer barulho, apenas falando para que as pessoas me escutem. Exato. É melhor do que o barulho. E o seu resultado traz, efetivamente. Expectativas. Expectativa. A minha expectativa sobre algo específico ou geral? Geral. O que você pensa sobre expectativas? A minha expectativa é sobre dinheiro, eu não tenho. Expectativa sobre a família é uma realidade, porque eu já vivo. Expectativa sobre Deus, eu já tenho Ele comigo há muito tempo. Expectativa profissional, eu tô fazendo dia a dia. Então, a expectativa pra mim é fato. Eu não posso ter expectativa daquilo que eu não faço. Então, o que eu faço é real. Então, a expectativa se torna realidade a partir do momento que você vive aquilo que você espera. Show. Muito bem. De frente com a Alana e de frente com o Anderson. De frente com o Gabi. Estou aqui agora conversando com ele. Estou aqui. Gente, olha só. Na descrição desse vídeo tem todos os dados da Alana. Siga ela, curta ali seu conteúdo, seu Instagram. É uma pessoa incrível. Ela tá agora acelerando também como palestrante. Cada vez mais intensificando, se posicionando como mentora, que já tem resultado e vai te instruir no sucesso que você deseja para sua vida. Como ela disse, o sucesso é subjetivo, mas o seu sucesso é muito importante para você e por esse motivo existem mentoras e mentores como a Alana que vão te ajudar nessa jornada. Alana, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, é uma honra. Tanto. Te escolhi como mentor e tamo junto aí na vida. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, valeu. Valeu!